Bom, a pergunta ali de Ronaldo, se vocês entraram no WhatsApp, vocês viram que Ronaldo pergunta sobre como é que a gente sabe que as cartas de Paulo não são de Paulo, né? Como é que se chega à conclusão de que aquelas cartas não foram escritas por Paulo? Tem alguns critérios que podem parecer assim, meio estranhos a nós, no sentido de que pode ter algum aspecto mais técnico, mas que não é difícil da gente entender pessoalmente, fazendo a experiência, sem precisar que a gente tenha lá grandes conhecimentos de Bíblia, que é ler essas cartas, que são consideradas não paulinas, e comparar com as paulinas. Aí a gente vê que tem uma mudança de atitude de Paulo, o vocabulário às vezes muda, mas não tanto, porque de fato são discípulos de Paulo, não é tanto o vocabulário que corresponde, mas o período. Por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. A gente diz que a primeira é de Paulo e a segunda não é. Porque na primeira, Paulo admite que Jesus está voltando. Para ele, a volta de Jesus é iminente. E Paulo morre na década de 60. Ora, Paulo morre sem que aquela sua previsão tivesse acontecido. E aí vem a segunda carta aos Tessalonicenses, que corrige aquele pensamento, dizendo que Jesus não vai voltar logo. Então a gente deduz logo dali um indício de que quem está escrevendo não é mais Paulo. Primeiro porque ele já teria morrido no momento em que a carta foi escrita, já que essa carta se refere a eventos que ocorreram depois da década de 60. Especialmente esse, quando os cristãos passam a não mais esperar essa volta iminente de Jesus. Isto é, quando a primeira geração dos cristãos morre, que é até a década de 60. Quando essa primeira geração de discípulos, todos os apóstolos, os 12, morreram até a década de 60, exceto João. João, a gente crê, a tradição crê que foi o mais longevo, ele morreu de velhice, não morreu assassinado, mártir, né? Bom, se a gente considerar o exílio dele uma espécie de martírio, sim, mas de certa forma ele morreu exilado, é o que a tradição nos fala. Até porque no Apocalipse começa dizendo assim, ele estava exilado em Patmos, né, na ilha de Patmos, e lá teria morrido. Então a gente tem assim uma estrutura histórica que permite que a gente demarque o ano de 60, ou a década de 60 como a década limite. Então quando algumas cartas fazem referências a coisas que só poderia ter acontecido depois, qual é o evento fundamental para a gente entender o que aconteceu depois? É o ano de 70, quando a cidade de Jerusalém é destruída. Então, quando a cidade de Jerusalém é destruída, significa que os judeus tiveram que se espalhar pelo mundo. Os romanos começaram a perseguição aos judeus. Então, eles tiveram que se dispersar. Essa dispersão dos judeus inclui também os cristãos, porque eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Os primeiros cristãos eram judeus que se converteram. Só a segunda geração, aquela que veio através de Paulo, por exemplo, principalmente através de Paulo, com as suas missões pela Ásia, é que a gente tem um grupo de cristãos que não vieram do judaísmo, mas que foram convertidos, não digo do paganismo, mas talvez hoje seria a nossa linguagem, né? Mas daqueles não judeus. Porque chamar de pagão é uma coisa meio contraditória. O que é um pagão? Um pagão é um ateu? Não, na época um ateu não era ateu. Na verdade, a palavra pagão vem das outros povos, né? Aqueles que não são dos outros povos. Então, na verdade, a gente teria que entender que os não-judeus começaram a ser convertidos através das missões que os cristãos começaram a fazer pela Ásia, em função, em parte também, da própria destruição de Jerusalém. Uma coisa curiosa é que a gente vê que Paulo é o primeiro que faz essas viagens, enquanto que os discípulos, aqueles que eram como Jesus, judeus de Jerusalém e da Galileia, ficam por ali. Então, eles ficando por ali, morrem justamente um pouco antes da destruição de Jerusalém, entre a década de 60 e 70. Pedro teria sido um que foi a Roma, né, levado a Roma, preso, e assim morreu lá. Paulo também foi levado a Roma, preso, lá morreu. Então a gente tem esses períodos conturbados da história do cristianismo que faz com que a gente consiga demarcar as cartas de Paulo. Então Paulo teria escrito cartas, aquelas que podem ser datadas até meados da década de 60. Aquelas que precisariam ser datadas posteriormente, por causa das coisas que se conta. Então ali a gente tem que admitir que não foi Paulo quem escreveu, que certamente foi uma outra comunidade, ou outros que escreveram aquelas cartas. Uma outra coisa que pode ser um indício é o estilo também, né? O estilo da carta. Quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente percebe que tem frases que Paulo não teria dito, não porque não seria capaz, mas porque nas cartas anteriores aquele tipo de abordagem nunca foi feita. Por exemplo, quando a gente vê em Efésios falar da armadura do cristão e tal, então a gente vê que estamos num período posterior àquela primeira geração de cristãos.
isto é, se presume uma comunidade já estabilizada. É o caso de Timóteo e Tito. Isto é, uma comunidade onde já existe episcopos, onde já existe, digamos, uma hierarquia que se organiza. Então, dessa forma, a gente percebe que é um período posterior. Então, depois eu posso repassar para Ronaldo isso que eu falei para vocês, mas são indícios desse tipo, que indicam uma estrutura eclesial posterior ao tempo em que Paulo teria sobrevivido às perseguições. Então, se a gente datando ali a vida de Paulo até a década de 60, então fica assim mais fácil dizer que o que veio depois não é dele, né? E se veio depois é em função disso, da linguagem, da estrutura da igreja que aquela carta reflete, de algumas ideias teológicas que só surgiram posteriormente, que não poderia ter surgido no tempo de Paulo, justamente, principalmente em função dessas expectativas, né, dos primeiros cristãos. Jesus está voltando, então o tempo se abreviou, tudo é para já, né? Não adianta perder tempo com coisas que não irão, digamos, se modificar antes que Jesus chegue. Então é melhor viver a vida. Então, nesse sentido que a gente data as cartas.